Tá. João, aqui nós temos alunos de educação física à distância, temos aluno de educação física de Pouso Alegre, de São Lourenço, de Varginha, o presencial, e vários outros alunos aí também de outros cursos. De outros cursos também, ok. Interessante, Também. então escrevam para mim lá no chat qual é o curso de vocês, de onde vocês são, eu acho que vai ficar mais prático, até para que eu possa me orientar aqui, tá bom? Estamos aí com 36 pessoas, né? Ao vivo. Sim, 6. Muito bom. Daniela Cristina Coutinho. A Dani aí, ó, quinto período lá de Pouso Alegre. Lembrando que Pouso Alegre está sendo pioneiro aí na área de educação física. Disparado na frente do Brasil inteiro com alguns conteúdos exclusivos que só Pouso Alegre está tendo, hein? Eu já fiquei sabendo de algumas atualizações muito bacanas aí de Pouso Alegre, principalmente o pessoal da área do movimento. Matemática, matemática, muito legal. Educação física, terceiro período, Pouso Alegre também, Camila Carvalho, Amanda, Anor, quinto período, bacana. Unis, ok. Bom, muitas coisas que eu vou dizer para vocês aqui, que vocês tiverem dúvida, pode ir perguntando aí também, pode ir falando, que eu tento explicar para vocês, caso fique uma informação um pouco aleatória demais para vocês, tá? O objetivo é sempre tentar levar um pouco esse conteúdo e esse conceito de forma mais prático possível para que vocês possam entender. Já puxando aí o início dessa palestra, para todos que estão aí online, vamos começar falando um pouquinho a respeito da minha história, da minha capacitação profissional também, para que vocês me conheçam um pouco mais, tá? Para quem quiser conhecer também a fundo o trabalho, só procurar lá na @JoãoMartinsPersonal no Instagram. Vocês vão ver um pouquinho do que eu ofereço lá. E, inclusive, fiz um post muito bacana aí a respeito também de um assunto que envolve treinamento funcional, que é para a gente poder lá, através dos comentários, discutir e falar um pouco sobre o tema, certo? Mas, assim, eu venho do mundo dos esportes desde os meus 14 anos de idade. Gosto muito dos esportes radicais, sou envolvido bastante com o esporte de ciclismo BMX, principalmente aqui na cidade de Varginha. Sou voluntário técnico também, professor da escolinha de BMX daqui. E até o ano de 2018, eu estive participando de competições aí a nível não só nacional, mas internacional também, dentro do mundo da área dos esportes. A minha entrada no mundo da educação física foi justamente por essa porta, por, desde muito pequeno, me sentir mais incluído e conseguir participar mais das coisas através do mundo do movimento da educação física e dos esportes também. Então, ao longo do meu processo de envolvimento, vim passando por algumas coisas, né, e que me levaram a trabalhar também, que me levaram, na verdade, a procurar a educação física como um meio profissional. Eu entrei na faculdade aqui do Unis, no ano de 2011 para 2012, na verdade, e formei no ano de 2015 em licenciatura e bacharel. E a partir de 2015 para cá, eu vim fazendo alguns cursos de especialização, dentre também participando de grandes eventos a título nacional do esporte, que me vieram mostrando o mundo em uma realidade muito, vamos dizer assim, uma realidade que me levou muito para o caminho do treinamento funcional. A minha história específica foi começar a perceber que desde o período da faculdade até o período inicialmente que você sai da faculdade para entrar para o mercado de trabalho, foi começar a perceber que as coisas muitas vezes precisavam de uma metodologia diferente e diferenciada para que a gente pudesse lidar com a maioria do público que a gente tem para trabalhar com o movimento humano. Então, ao longo de anos como estagiário em academias convencionais de musculação e alguns anos também praticando aí muito treinamento voltado à questão de alto rendimento, eu comecei a perceber que muitas pessoas tinham uma baixa qualidade de movimentação, ou seja, pessoas sedentárias, pessoas com dores, pessoas aí também que precisavam e precisam de um aporte diferenciado em relação à prática da educação física. E eu cheguei a trabalhar em 2 grandes academias aqui da cidade de Varginha, depois fui convidado para trabalhar com um conhecido em uma academia de personal, onde eu aprendi muito mais também sobre o treinamento funcional. E hoje eu tenho aqui a minha academia na cidade de Varginha, que chama Aracê Treinamento Funcional. Hoje a academia é especializada
em treinamento funcional para grupos reduzidos e personal, e trabalho também com as ferramentas alternativas que a gente vai conversar aqui hoje, que é a liberação miofascial e ventosa, e uma atenção especial com as questões de postura, com as questões de coluna também. Inicialmente, esse é um pedaço, uma parte da minha história, obviamente que tem mais coisas, mas para que a gente possa começar, até inclusive entender um pouco mais, vamos falar um pouquinho a respeito da história do treinamento funcional, para vocês que não conhecem. Quando a gente pega aí algumas informações a respeito de onde vem o treinamento funcional, os primeiros registros mostram que o treinamento funcional ele já existe há algum tempo. Na época da Grécia, da Roma, dos nossos antigos, o treinamento já existia, inclusive já era funcional. Porém, ele tinha alguns objetivos em específico, que era lapidar o movimento para que ele pudesse sair da melhor maneira possível. E é válido lembrar também que as pessoas que praticavam o treinamento funcional eram os gladiadores, eram os guerreiros que precisavam ter aí bons gestos motores para poder entrar numa luta, num combate e sair vivo dela. O treinamento funcional vai ter também uma percussão aí lá nos nossos ancestrais, como o objetivo de sobrevivência também. Mas quando a gente vem traçando essa história a partir da Grécia, da Roma, das antigas civilizações, a gente começa a perceber que o movimento depois foi ganhando uma outra cara. Não uma cara de sobrevivência, mas uma cara de se melhorar e apurar os movimentos e torná-los mais conscientes. Se a gente for entrar na história, a gente vai ver muita informação e muitas delas a gente não tem comprovação 100% fidedigna pelos meios que nós temos. Mas a gente sabe que tem alguns autos na história que nos mostram isso, né? Quando a gente fala do treinamento funcional vindo para o Brasil, nós falamos de uma época muito recente. E essa época recente... Ó, tem alguém com o microfone ligado. O que eu mais queria comprar não tem. Ok, vamos lá. Me deu um susto aqui, Jesus. E quando a gente vem falando aí do treinamento funcional vindo para o Brasil, vindo de uma forma mais cotidiana e mais atual, nós estamos falando num treinamento que vem no objetivo de se realmente melhorar a qualidade do movimento. A história do treinamento funcional sempre foi muito atrelada às questões de rendimento, de esporte, mas a gente tem algumas perspectivas aí também voltadas ao treinamento funcional, que aparece no Brasil junto também com o método do Pilates, no intuito específico de se trazer qualidade de movimento e reabilitação para as pessoas, tá? Então, se a gente pegar um pouquinho dessa história, resumir e começar a analisar o treinamento funcional hoje em dia, nós percebemos que nós temos o treinamento funcional voltado ao esporte, ao condicionamento, que é o específico, o caso que eu fazia na época, que era para poder aprimorar os movimentos para o esporte do ciclismo. Nós temos o treinamento funcional, que seria o treinamento para que a gente possa criar mais consciência do movimento, e também temos o treinamento funcional, que podemos considerar como condicionamento físico, voltados a emagrecimento, entre outras coisas também, tá? Vocês têm alguma pergunta específica aí a respeito do treinamento funcional que vocês gostariam de saber em relação à história, de onde surge? E aí eu vou entrar também com algumas questões que são inerentes ao próprio nome. Por que chama treinamento funcional? Vocês já se perguntaram isso? Por que treinamento funcional? Eu acho que a maioria das pessoas, às vezes, ficam com uma certa dúvida, principalmente porque existe um senso comum envolvido com essa palavra e a gente precisa aprender a diferenciar. E, obviamente, que se vocês forem pesquisar, vocês vão achar vários objetivos a respeito desse nome em específico, tá? Então, assim, nós temos aí uma condição ao nome que está atrelado justamente ao seu significado. O que é ser funcional? Ou o que é funcional? É algo que tem função. Se eu pudesse resumir de uma forma mais específica, eu diria que é ser e ter utilidade e função. Quando nós passamos para uma observação mais técnica a respeito desse tópico, nós começamos a perceber que o treinamento funcional, muitas vezes, ele não trabalha o que é de funcionalidade para os nossos corpos. A gente vê que existem muitas metodologias de treinamento funcional que elas vendem muito a questão do suar e de queimar a caloria, mas não se trabalha as funções. Quando nós pensamos nas funções do treinamento funcional, nós estamos falando inicialmente de uma coisa muito básica.
Vocês já treinaram a respiração no treinamento funcional? Essa eu quero que vocês me respondam aqui no chat, para que a gente possa ir trocando uma ideia a respeito desse tema. Vocês já repararam ou já viram algum método de treinamento que trabalha a respiração em específico? Porque a respiração ela é uma função útil do nosso corpo e ela precisa também ser treinada para que a gente tenha toda uma utilidade funcional do nosso corpo. Ah lá, não, o pessoal já está respondendo que não. Pois é, o treinamento funcional é para nós trabalharmos realmente aquilo que precisa de uma utilidade. E a respiração, que é o mais básico, que ninguém consegue deixar de ter estando vivo, não é trabalhada. Então, por aí a gente começa a perceber que o treinamento por si só, ele é vendido muito mais como um produto do que como realmente um treinamento, que é a função da maioria de vocês como profissionais da educação física aqui. Não só essa questão da respiração, mas eu digo também das questões básicas de salto, as questões de empurrar, agachar, levantar, que são a base do treinamento funcional. Nós não prezamos mais pelo trabalho das musculaturas em específico no treinamento funcional, e sim nós visamos as funções, as capacidades do nosso corpo. E quando a gente fala dessas capacidades, nós estamos falando de uma gama de possibilidades que muitas vezes não são trabalhadas, tá? Então, assim, a história do treinamento funcional vem mostrando muitas informações importantes, o entendimento de como esse funcional veio parar aqui na nossa terra, no Brasil também é importante, porque tudo isso discrimina a forma com que a gente vai estar lidando com os clientes e a necessidade também que as pessoas vão ter a partir dessa metodologia que eu considero como uma das metodologias mais completas de treinamento físico. Obviamente que cada tipo de metodologia vai oferecer alguma coisa em específico. Quando nós falamos da musculação, a gente tem um trabalho cardiovascular excelente no sentido de se trabalhar a capacidade física chamada de força. Então você vê que no treinamento de musculação que eu estive em contato nos meus últimos, vou colocar aí 12 anos, desde quando eu sou muito jovem eu pratico musculação, você percebe que outras capacidades são trabalhadas também mais pelo funcional. Eu estou dando um exemplo da musculação, mas entendendo também que todas as suas modalidades têm os seus benefícios, tá? Deixa eu ver aqui que eu vi algumas perguntas, eu já vou interagindo com vocês aqui também, para depois a gente entrar em conceitos como, por exemplo, os benefícios em relação a algumas outras práticas, e para também a gente chegar no sentido da palestra, que é se falar sobre as ferramentas alternativas, tá? Sempre baseado no conceito da função, treinamento funcional. O que a gente pode melhorar de função do corpo para que a gente tenha saúde, bem-estar, rendimento, etc. Tá? Deixa eu ver aqui. Treinamento Fabrício Maciel Reis. Treinamento funcional trabalho em cada função do corpo. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu vou responder da seguinte maneira. O treinamento funcional ele vai trabalhar cada função existente no nosso corpo, tá? É uma forma global de se trabalhar as várias funções ao mesmo tempo, certo? Porque quando nós estamos em movimento ou interagindo com o ambiente, o nosso corpo está interagindo com o ambiente, nenhuma dessas funções é deixada de lado. Muitas vezes a gente precisa baixar, precisa usar da força, precisa usar da estabilidade do corpo, precisa usar do equilíbrio para não tropeçar, por exemplo, num passeio e cair. Então, todas essas funções trabalham numa dinâmica muito legal, tá? Então, não tem como a gente separar a função para trabalhar. E quando tem, a gente deixa a desejar para outras funções. Então, nesse sentido, o treinamento funcional trabalha todas as funções do corpo, tá, ô Fabrício? Outras perguntas mais técnicas aqui. Treinamento funcional. Ele é trabalho com especificidade para cada tipo de pessoa ou atleta? Sim, é possível a gente aplicar especificidade com o treinamento funcional. Assim como a gente falou no começo da palestra, nós temos aí algumas perspectivas interessantes. Nós podemos trabalhar com alto rendimento, tentando aprimorar os movimentos o máximo possível para aquela prática esportiva em específico. Nós podemos trabalhar com saúde e qualidade de vida, que é as questões de emagrecimento, condicionamento e a qualidade do movimento. E podemos trabalhar aí também com treinamento funcional voltado a uma reabilitação, uma pessoa pós-cirúrgica, por exemplo. Tanto é que tem uma informação importante para vocês. O Conselho da Fisioterapia, o CREFITO, ele tem como trabalho também exclusivo o treinamento funcional. Muitas pessoas, às vezes, entram em conflito com os fisioterapeutas no sentido de falar que funcional não pode ser aplicado pelo fisioterapeuta, mas eles têm em registro nacional que eles estão aptos e aprovado
pelo Congresso Nacional, se não me engano, que eles podem trabalhar com o treinamento funcional voltado às questões de reabilitação, porém, não para as questões de treinamento desportivo. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque a atuação do treinamento funcional pro fisioterapeuta é uma coisa e a atuação do treinamento funcional pro educador físico é outra. Por aí a gente vê que existe, sim, uma necessidade de se trabalhar tanto de forma específica e cada área também vai proporcionar um tipo de atuação através do treinamento funcional. Deixa eu ver aqui. Marcelo Roberto Barros Correia. O treinamento funcional aqui está direcionado para o corpo e a educação física. Numa empresa, o treinamento funcional é aquele direcionado a capacitar alguém para realizar uma função dentro das varas de um cargo. Ok, bacana. O treinamento funcional, a gente poderia chamar ele de treinamento laboral ou exercício laboral, o exercício que tem o objetivo específico de aumentar a aptidão física da pessoa para o trabalho. Interessante isso daí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente dar sequência. O exercício hipopressivo seria um treinamento de respiração? Sim. O exercício hipopressivo seria sim, tá? O exercício hipopressivo, ele tem a função da gente aumentar o controle das regiões e dos centros respiratórios num objetivo bem amplo, tá? Postura, absorção de oxigênio, melhoria do funcionamento da estrutura, a nível de metabolismo também, porque quando a gente fala de oxigênio entrando para o corpo, nós estamos falando de um metabolismo que necessita do oxigênio para sobreviver. Quando a gente tem um déficit respiratório, que é uma função do treinamento funcional, nós estamos trabalhando aí também essas questões envoltas aí ao treinamento respiratório, tá? Qual seria o treinamento funcional ideal para crianças? Que pergunta legal. A brincadeira, a liberdade de movimento. Obviamente que nós, como somos mais velhos, temos aí necessariamente que entender que uma criança nem sempre tem o domínio consciente daquilo que ela está fazendo. Por isso ela precisa de, vamos colocar assim, normativas e regras. É importante que você oriente a criança, porque se você deixa ela fazer qualquer coisa, daqui a pouco ela pula de uma mesa e cai de cabeça no chão. Mas assim, o treinamento funcional para criança, ela é justamente voltado às questões da brincadeira, da liberdade de movimento. A criança que não brinca e que não se movimenta, muitas vezes não se desenvolve e vai se comprometer em tendo problemas no futuro quando adulto. Primeiro, dificuldade de praticar exercício. Segundo, problemas de desenvolvimento corporal. E terceiro, que quando a gente perde esses pilares, a gente perde a saúde, né? Deixa eu ver o negócio. Vamos lá. Esse trabalho funcional mete um esforço, mas e a função funcional da mente também devemos trabalhar? Com certeza. Para quem fez essa pergunta aí, não existe corpo que não tenha saúde ou qualidade para qualquer coisa que a gente faça, que não tenha também a capacidade de pensar. Eu digo o seguinte, cabeça que não pensa, o corpo padece. Então, o trabalho mental também é muito importante e está atrelado ao treinamento funcional. Obviamente que tem profissionais que gostam de dar um foco maior nas questões mentais. E olha que isso é um grande mercado hoje em dia, tá? Porque o que eu vejo muito é as pessoas que têm muita dificuldade mental de continuar a fazer o exercício ou de promover exercício, inclusive pessoas que têm dores corporais e que não conseguem praticar o exercício funcional justamente porque têm medo de praticá-lo, por conta de alguns problemas relacionados a disfunções do aparelho locomotor, que é o que a gente vai falar aqui hoje também. Opa, deixa eu ver aqui. Tem como ganhar massa muscular com funcional? Hipertrofia? Sim, mas é válido lembrar que o excesso da hipertrofia, ou a hipertrofia que a gente considera anormal, ela vem muito do excesso do trabalho de força. Não quer dizer que você tem um corpo em formato em hipertrofia legal que você vai ter função. Isso é muito diferente. Para você que não sabe, a célula de proteína, quando ela vai hipertrofiar, ela não se multiplica muitas vezes. Ela apenas aumenta o seu volume de água e de glicose. E quando ela tem mais água e glicose dentro, todas as trocas metabólicas permitem um maior volume da musculatura e uma maior atuação da força. Você falar de produção de novas células musculares para hipertrofia, isso já é uma coisa que foi quebrada ao longo do tempo pelos estudos. Ou seja, você aumenta o tamanho dela, mas nem sempre a função específica para todo o corpo. Aí dentro do treinamento funcional, nós temos uma variabilidade muito grande de estímulos, ok?
Por ter essa variabilidade muito grande de estímulos, a força vai ser uma delas, não a predominante. Por isso que a musculação vai deixar a pessoa com mais massa muscular e o funcional vai ter uma tendência a pessoa ficar com um corpo mais atlético, ok? É possível trabalhar a hipertrofia, porém num nível considerado como funcional, num nível útil, ok? Agora, hipertrofia a título de competição, a título de gosto, eu quero ter mais músculo, fica a critério da pessoa que está fazendo também. Isso deve ser respeitado, isso é só uma questão de prioridade. Mas é possível a gente modificar o corpo de várias formas, de acordo com a metodologia que a gente utiliza. Deixa eu ver aqui de novo. Patrick Costa Ribeiro da Silva. Grande Patrick. As pessoas tratam a musculação e o treinamento funcional como dois mundos distintos. O que você pensa sobre isso? A musculação também pode não ser funcional? Pode, realmente. E, na verdade, as coisas não se separam. Não tem como a gente se separar, né, Patrick? Mas quando a gente fala de uma perspectiva global, a gente está falando do treinamento funcional. Um treinamento que vai trabalhar várias capacidades ao mesmo tempo. Quando você enaltece algum tipo de capacidade, você tem alguns tipos de metodologias. Então, por exemplo, a musculação, assim como falei, trabalha a força e ela vai estar aí atrelado muito ao trabalho de treinamento sobrecarga e resistido. Quando nós falamos de condicionamento, nós temos muito hoje aí no mercado o CrossFit que vai bater muito na questão da resistência da força. Ok? Quando nós falamos muito aí também das questões de capacidade de elasticidade, mobilidade, nós falamos aí do Pilates, algumas coisas voltadas à questão de contrologia, e lembra que são só modalidades que se modificam em nome, mas que estão trabalhando em evidência alguma necessidade maior do corpo, tá? Existe algum treinamento funcional que ajude a melhorar as dores nas costas? Sim, sim, sou suspeito para falar, mas existe o treinamento funcional voltado à tridimensionalidade humana, quando a gente consegue trabalhar as três perspectivas do movimento ao mesmo tempo. Flexões, extensões e rotações. Quando nós perdemos essa capacidade ou algumas delas estão em déficit, a gente tem muita relação com problemas de coluna e dores, tá? O funcional na areia, bem como das gramas, são menores impactos para o joelho e tornozelo, entre outros. Por outro lado, maior risco de acidentes. Em pisos duros, o impacto é maior, porém com riscos de acidentes menores. O que você aconselha mais? Olha, eu não aconselho nenhum nem outro. Mas assim, a gente sabe que existe uma necessidade específica da pessoa que está indo fazer. Qual é o objetivo dessa pessoa? A primeira coisa que você deve saber. A partir do objetivo, você direciona. E aí você pode direcionar tanto para o funcional que é com menos impacto ou com também o que tem um chão mais rígido. Mas válido lembrar que o impacto ele é muito mal visto. Porque se não fosse pelo impacto, o nosso corpo não seria como é. O impacto é o que leva a informação para a estrutura, para que ela possa se fortalecer, para que ela possa manter, por exemplo, a massa óssea, para que ela possa, por exemplo, melhorar a elasticidade das fáscias. Então, a gente vê que não existe um melhor ou o que eu recomendo. Eu trabalho, por exemplo, com pessoas que não praticam exercícios físicos e que têm dores. Então, eu não posso simplesmente pegar essa pessoa e falar, olha, vai ser melhor para você pular nessa caixa de areia, porque você tem dor. Porque muitas vezes o que ele necessita é aprender a pular e sobre impacto, mas fazer isso com qualidade de movimento, ok? Marisa dos Dias tem problema na coluna, já foi operado 3 vezes e sofre com fibromialgia. E há épocas que só determinados exercícios me ajudam com a diminuição das dores. Olha para você ver, um caso específico. Então, como você, Marisa, já passou alguns problemas, o treinamento ele vai ser específico para a sua realidade. É válido lembrar também, quanto mais tarde a pessoa demora a começar a fazer exercício, maiores são as restrições que ela ganha com o tempo. E muitas vezes algumas coisas a gente deixa de fazer. Uma vértebra, por exemplo, que começou a ficar toda mal formada por conta de anos de sedentarismo, às vezes ela cria uma estrutura óssea extra por conta de uma má postura e que vai limitar algum movimento. Então, como é que a gente movimenta uma vértebra que não tem essa capacidade mais, porque ela perdeu? Então, é válido lembrar que, sim, os exercícios, eles às vezes se tornam específicos para cada um, tá? Nessa relação aí desses problemas. Deixa eu ver aqui. Qual a principal diferença dos treinamentos funcionais para os treinamentos convencionais nas academias tradicionais? Vamos lá. Normalmente, a academia tradicional, ela põe um treinamento voltado muito ao condicionamento. Ela não olha para o cliente, ela não percebe a individualidade de cada um,
monta um circuitinho, deixa esse circuito montado lá por um mês e todo mundo que for naquele horário vai fazer aqueles exercícios e chama isso de funcional. Na verdade, eu vejo isso mais com treinamento de condicionamento e para mudar um pouco, talvez, o marasmo que a academia condicional oferece, mas não pode ser chamado tão assim de funcional. Isso é um ponto de vista meu, tá? Você vai ver que várias pessoas vão ter outros pontos de vista a respeito da situação, certo? Matheus Mourinho de Faraco, vamos lá. Mas a questão da hipertrofia é melhor a musculação mesmo que o treinamento funcional, certo? Ok. E outro risco de lesões no treino funcional é maior ou menor que a musculação? Bacana. Muitas vezes, por estar envolvido com deslocamentos, impactos, entre outras coisas, é necessário um trabalho de preparação. E aí, vale lembrar que a avaliação da pessoa é o que vai determinar a qualidade do treinamento funcional que ela vai exercer. A partir do momento que ele começa a compreender que ele tem que aprender algumas coisas para treinar o funcional, você também torna esse corpo mais capaz. Então, a tendência desse treinamento funcional é fazer com que você tenha menos lesões. Agora, pega uma pessoa com 15 anos de musculação, que só fez musculação, e põe ela para fazer uma aula de funcional. Você vai ver que essa pessoa corre mais risco de lesão do que aquela que já faz funcional há 15 anos. Tá? Beleza. Bom, eu vou responder mais uma pergunta, até para continuar um pouco com o conteúdo, senão a gente vai estender demais e no final eu volto para responder algumas, tá? Agachamento com salto preferencialmente sem peso ou com peso é prejudicial adicionado ao impacto e peso? Sim, exatamente. Se eu pudesse te dar um exemplo a respeito disso, o que eu diria? É lógico que a gente sabe que depende da sobrecarga envolvida. Não vai ser todo mundo, não vai ser um risco eminente. Mas quando a gente fala em adicionar um peso extra, você também está adicionando forças físicas extras. E qualquer falha no processo de execução de movimento, você pode gerar a lesionar. Então é por isso que é muito bom trabalhar assim as perspectivas e os benefícios do funcional. Eu já vou puxar esse gaiato para trazer um pouquinho desses benefícios, justamente no intuito de que você não gere nenhum tipo de problema, tá? Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Não pode também. Mas a gente tem essa relação aí. Aumentou o peso, aumentou o atrito, aumentou o estresse corporal, e aí você precisa de uma estrutura preparada, tá? Por isso que é aquele passo de analisar a pessoa, saber qual é a capacidade dela, o que ela pode fazer, para depois você pensar em utilizar o peso, porque é preferível qualidade do movimento antes para depois aumentar a intensidade desse movimento, tá? Para quem perguntou aí, Levi Santos Ribeiro. Vamos lá. Agora é o seguinte. Falando um pouquinho a respeito das perspectivas aí, dos benefícios do treinamento funcional, quando se comparar das outras metodologias, a gente tem especificamente o que a gente já comentou, que é um trabalho global de suas capacidades. Quando nós falamos de capacidades ou valências físicas, nós estamos falando de tudo aquilo que o nosso corpo é possível fazer. Então, quando nós falamos de uma descida, ou seja, vai botar a mão no seu pé, nós estamos falando de uma força de resistência, nós estamos falando de elasticidade das musculaturas, nós estamos falando também de uma potência, caso você precise descer muito rápido e voltar, nós estamos falando de deslocamento, nós estamos falando de várias capacidades físicas. Então, o principal objetivo do treinamento funcional é se trabalhar de forma global todas essas capacidades, ok? Em segundo plano, nós temos aí os benefícios voltados às questões metabólicas, tá? As questões metabólicas envoltas ao emagrecimento, ao condicionamento, ao fortalecimento das musculaturas, que também não deixa de ser uma capacidade metabólica, e também da transformação do corpo, tá? Quando eu digo transformação, imagine uma pessoa que não consegue esticar o braço no teto. Não consegue. Essa pessoa está cheia de tensão no ombro, está cheia de tensão muscular. Quando essa pessoa tenta esticar, o que promove esse enrijecimento é uma função metabólica de formação das fáscias e também do tecido muscular. Depósito de várias estruturas químicas naquela região, porque ela não se movimenta de forma adequada, também vão mudar com o treinamento funcional. Então nós temos aí funções globais, de todos os benefícios a respeito das valências, temos as funções metabólicas, e temos também uma função psicoemotiva social muito grande. O treinamento funcional hoje em dia ele é muito atrelado ao treinamento de grupo. Esse treinamento de grupo que proporciona para as pessoas um ambiente de comunidade. Eu deixo aqui para vocês
o seguinte ensinamento. Nós, como seres humanos, somos seres que conseguimos viver de forma isolada, mas em grande parte em comunidade. É o que a gente está fazendo aqui agora. Essa comunidade aí com 91 pessoas é a comunidade que estamos aqui juntos, fazendo uma troca de informações, recebendo informações, passando informações, para que nós possamos existir ou aprender. Então, esse conceito da comunidade, ele é muito aplicável ao treinamento funcional, o que também cria um senso de unidade muito grande. Então, as pessoas, quando vão no treinamento, por exemplo, do CrossFit, vão no treinamento funcional, vão no treinamento de academia ou na aula de jump, elas têm muito esse lado que já é instintivo e natural. E o treinamento funcional proporciona isso também. Existem estudos que falam que o senso de comunidade, quando ele não existe, quando a pessoa se isola, ela tende a ter um índice muito maior de depressão e de mal-estar. Ou seja, quando a gente foge um pouco da essência do ser humano, que é interagir, a gente perde também em saúde. Então, a perspectiva do funcional não vai só no treinamento em relação ao emagrecimento, condicionamento, entre outras coisas. Ela vai também nesse sentido, tá? No sentido humano da coisa. Então, a gente tem esses 3 benefícios aí do treinamento funcional. E uma das coisas que eu ia falar também, que foi essa comparação com as questões do que o treinamento funcional tem de diferença com a musculação. A gente já falou um pouco também, né? Que a musculação trabalha apenas uma das qualidades e muito enaltecido, que seria a força, entre outras que nós vamos trabalhar aí dentro do treinamento funcional, ok? Agora, em relação às questões das ferramentas alternativas, e aí, onde elas entram? Quando a gente vê as pessoas, ou normalmente uma pessoa que tem algum tipo de problema ou necessita de um trabalho de exercício físico, ela possivelmente mostra para nós alguns déficits em relação às suas capacidades físicas. E aí entra as ferramentas alternativas. Quando eu falo de liberação miofascial e ventosoterapia, estou dizendo sobre uma ferramenta, algumas ferramentas que nós utilizamos para resgatar com mais eficiência essas capacidades. Então, quando eu faço a liberação miofascial e a ventosa num cliente, não sei se vocês já ouviram falar e se vocês têm o contato com esse tema. Se não, convido vocês a entrar lá no Instagram, @JoãoMartinsPersonal, que lá eu ofereço alguns conteúdos também nesse sentido, explicando um pouco mais o que é isso, para que vocês possam entender como é útil essas ferramentas para o nosso dia a dia, principalmente para o treinamento funcional. E aí, quando a gente busca recuperar essa qualidade de movimento de uma pessoa, uma tensão que está gerando possivelmente uma dor, a gente tem essas ferramentas. Essas ferramentas, elas vão gerar vários benefícios. O negócio é o seguinte, inicialmente a liberação miofascial, ela não tem nada a ver com o nome dela. Liberação miofascial, de nada ela está liberando. Ela está, na verdade, mudando algumas estruturas para que elas funcionem de forma mais eficiente. Então, quando a gente executa uma liberação miofascial junto do treinamento funcional, e depois eu vou dar um exemplo para vocês de como isso acontece, nós estamos justamente buscando deixar com que essa pessoa tenha mais facilidade para poder treinar. Ou o contrário também, para que ela possa preparar melhor o corpo para poder ter um alto rendimento. Ou para que ela possa também ter um alívio de uma dor, para que daí ela se sinta melhor. Então a gente tem essas 3 perspectivas, que é melhorar o corpo da pessoa dentro das suas capacidades, melhorar as questões psicoemotivas dessa pessoa também, que a liberação vai auxiliar, porque uma dor no ombro que não deixa a pessoa se movimentar, atrapalha também a cabeça dela. Pô, eu gostaria de estar fazendo tal coisa e não consigo por conta do meu ombro. Isso deixa a pessoa com um astral mais baixo. E também as perspectivas aí inerentes à inclusão dessas ferramentas. No seguinte sentido, quando a gente pensa também na ventosoterapia, nós estamos pensando em uma técnica de copos e de sucção que vai trazer aí esses mesmos benefícios através de outro método, tá? Inclusive, eu deixei a ventosoterapia ali, eu vou pegar para vocês, para mostrar para vocês como ela funciona. E é uma das ferramentas que eu mais utilizo aqui na academia para poder sanar algum tipo de problema de dor que a pessoa tenha. É válido lembrar que é preciso saber do histórico dessa pessoa, se ela passou no médico, se ela já foi no fisioterapeuta, para que daí eu, como profissional de educação física, possa atuar dentro da perspectiva do movimento para se aprimorar alguma coisa. Segura 30 segundos que eu vou pegar a ventosa, tá? Bom, vamos lá. Foi menos que 30 segundos, né, gente? Vou mostrar para vocês aqui como funciona.
E, inicialmente, a ventosa é isso aqui, ó. Tá vendo? Conseguiram ver aí? A ventosa é uma ferramenta de copos de acrílico e que a gente aplica esses copos no corpo, olha. Tá vendo? Para poder gerar uma elasticidade, melhorar a circulação da pele, melhorar também a soltura do movimento, para que a pessoa possa se exercitar. Uma coisa é você começar a treinar uma pessoa que não tem problema nenhum. Outra coisa é você trabalhar com uma pessoa totalmente tensa, cheia de problema pós-cirúrgico, dentro de um treinamento. A perspectiva é totalmente outra. E quando eu falo de ventosa, eu estou falando justamente disso, de se trabalhar o treinamento funcional unido a essas condições desfuncionais do corpo. Ou seja, o corpo não funciona como deveria, e aí eu busco restabelecer esse funcionamento. Lembra sempre, existem restrições para que a gente possa aplicar a ventosa, a liberação miofascial que eu posso fazer com uma bolinha, posso fazer com um bastão, posso fazer inclusive com o cotovelo manualmente, e essas restrições muitas vezes estão específicas ao próprio indivíduo, tá? Então eu vou mostrar para vocês como isso aqui funciona, em qual perspectiva eu usaria ela. Então vamos imaginar uma historinha. Seu José chegou na academia por indicação de um fisioterapeuta, falando que precisa primeiro fazer treinamento funcional para restabelecer uma capacidade cardiorrespiratória, porque ele está sentindo falta de ar, a postura dele é muito ruim. Vamos dizer que a postura ruim é uma postura descompensada, tá? Porque não existe postura boa ou ruim, existe sempre modificação. E o seu José tem também um problema de gordura excessiva no sangue, ou seja, ele come em excesso. E aí a indicação do exercício físico para o seu José, que tem 54 anos, para que ele possa melhorar todas essas perspectivas, tá? E aí, quando ele vem fazer o exercício, ele fala, vamos fazer uma aula experimental, nós vamos aí prestar bastante atenção sobre a condição que ele tem para se movimentar. E aí ele me apresenta uma dor na lombar, ele me apresenta aí que não consegue agachar mais de 10 vezes, porque a perna, o músculo dói muito, porque está muito fraco. E aí eu falo, bom, seu José, então eu vou fazer uma técnica com o senhor para poder soltar um pouco as musculaturas das costas, e também para proporcionar para o senhor um relaxamento maior, o que vai te trazer um bem-estar para que nós possamos aí ter mais qualidade. E nessa entrada de exercícios, nesse momento que você está começando a conhecer, nós buscamos aí um resultado de mais eficiência. Tá? Esse resultado de eficiência é o senhor se sentir melhor e perceber que a prática do exercício não vai ser tão agressiva, porque ele nunca fez exercício. Aí eu venho com uma ventosa nas costas dele, só que eu vou fazer aqui no meu cotovelo, no meu braço, tá? Então, por exemplo, eu coloquei lá na coluna dele, olha, primeiro, eu tenho que ver se ele pode fazer, se ele não tem nenhum problema circulatório, vou saber se ele topa fazer essa sessão de liberação, e aí ele vai sentir esses benefícios. Vou lá na coluna dele, acho os pontos certos, tem todo um estudo em volta disso, que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando, e aplico uma sessão de ventosa nele, ó. Tá vendo aí? Conseguiram perceber? Olha como ela puxa a pele, tá vendo? Esse puxar e esse esticar de pele vai trazer para a pessoa um aumento da circulação, um relaxamento da cadeia muscular, que sai aqui do cotovelo para cá, no caso, vamos imaginar a coluna, tá? E aí, depois desse trabalho, os efeitos dele é o que a gente quer, porque ele vai sentir que as costas estão mais livres para movimentar, não incomoda tanto, ele vai perceber que ficou mais fácil agachar. Por quê? Porque a vértebra da coluna que estava toda tensa, a musculatura que estava tensa, estava influenciando também para as pernas. E aí esse trabalho, olha, vai gerar nele uma bolinha roxa, tá vendo? Conseguiram perceber aí? Tem pessoas que vão ficar mais roxo, outras vão ficar menos, e aí a gente tem uma qualidade na movimentação dele, justamente com esse público. Porém, eu posso fazer isso também com um atleta que está buscando saltar mais. Ele não consegue saltar mais porque ele não consegue esticar tanto a perna na hora do salto. Eu venho trabalhando a ventosa para poder melhorar a amplitude de movimento, para circular melhor o sangue na região, para que ele possa saltar mais. Então, as ferramentas alternativas dentro do treinamento funcional vêm justamente nesse intuito, no intuito de mostrar para as pessoas que nós podemos utilizar algumas coisas que vão melhorar a atuação do trabalho, que somente o exercício não vão fazer, principalmente porque existe uma necessidade muito grande das pessoas de mudarem não somente a forma com que elas treinam, mas também a forma com que elas colocam o corpo delas à prova na vida. Ou seja, adianta ficar 10 horas na academia, sendo que eu chego em casa e eu já me largo no sofá e fico lá jogado no telefone? Adianta reclamar depois
que eu vou ter um problema na coluna por conta disso? Não, porque a mudança em geral, ela não é somente do método do treinamento, ela não é só a inclusão dessas técnicas e ferramentas, ela é também da mudança de comportamento fora a essa atuação. Porém, essas ferramentas têm um quê de muita eficiência nas suas aplicações. Então, a gente consegue resultados com elas também. Obviamente, se aplicar de forma correta e coerente, porque aplicar só por aplicar não tem sentido nenhum, tá? Deixa eu ver quantas horas aqui que eu vou falando. Se deixar, eu vou falando sem parar. Enfim, o benefício do treinamento funcional, no meu ponto de vista, é você poder ter amplitude de trabalho, tá? É vocês terem como atuar de várias formas, dentro de todas as capacidades, de uma maneira dinâmica, onde você envolve também comunidade, que é uma essência do ser humano, e podendo utilizar ferramentas alternativas como a liberação miofascial e ventosa para se trazer resultados na busca de analgesia, que é na melhoria das dores, na busca da melhoria da qualidade do movimento, que é um dos benefícios do funcional, e trazer também benefícios a nível de trazer saúde e qualidade de vida para as pessoas de forma geral, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat de novo, eu não sei aonde eu parei, mas eu acho que o último aqui foi o Matheus, isso. Eu vou estar respondendo algumas perguntinhas para vocês também. Caso vocês queiram que eu fale sobre algum assunto específico, é só botar o tema em negrito. E aí eu vou saber que vocês querem que fale a respeito disso, tá? Só para ficar mais fácil essa nossa comunicação também, já convidando vocês a seguir lá no Instagram, @JoãoMartinsPersonal, caso vocês tenham também o interesse de procurar mais assuntos como esse também, tá? Vamos lá. Cadê aqui? Ih, fui lá para cima. Depois do Matheus aqui embaixo. Questão do peso, agachamento com salto. Thaís. Eu tenho problema de coluna e em um dia o fisioterapeuta me disse que eu não poderia fazer academia e o outro disse que sim, para fortalecer minha coluna. Quando faço atividade física, sinto menos dores. Gostaria de saber se eu posso fazer funcional. Observo também que estou sentado, olha que interessante. Faço algum exercício de chão, sinto dores no cóccix, no final da coluna, no caso. Gostaria de saber se as dores pode ser por mal postura ou estar fazendo errado. Olha que interessante. A produção da dor no seu corpo ela é puramente feita pelo seu cérebro. Então, ela é uma produção do sistema nervoso central. A gente nunca vai conseguir quantificar realmente o que pode ser que esteja acontecendo com essa dor. Porém, a gente sabe que se você tem problema de coluna, a gente já tem algumas informações. E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque não existe, e no meu ponto de vista, alguns casos pode ser que até sim, mas não existe ninguém que não possa se exercitar. Nem que seja com os dedos da mão ou com os cabelos da cabeça, tá? Porque o movimento é a única coisa que tem o potencial de transformação. E através do movimento, nós temos aí na ciência um dos principais fatores para a busca da analgesia ou da melhoria das dores. Ou seja, o melhor e mais eficiente produto para a melhoria da dor, já quantificado em estudos, é o exercício. Não existe nada que supere isso. Por mais que você tome um remédio, o remédio teve todo um custo de produção, um custo de estudo. Não existe nada melhor do que a prática do exercício com frequência e constância, tá? Então a gente pode melhorar sim e pode fazer também. Mas é válido que precise ser feito várias análises com você para saber o que pode ou não, tá? Funcional. E Arvin Gonçalves, funcional sim, aumenta a flexibilidade. Beleza. Anelisa, sou goleiro de futebol da equipe de Passa 4 MG. Oh, muito bom. E quando comecei a fazer academia, fiquei forte, mas perdi minha maior habilidade que eu tenho, que é a flexibilidade para espacate. Ah, tá. Espacate é um movimento, né? Como fazer um treino que eu consiga força física e ao mesmo tempo flexibilidade funcional. Sou suspeito para falar que é justamente o que a gente está falando, mas é o funcional. Porque você vai conseguir aplicar essa força em cima do que você precisa.
Agora, a força só por ela mesma, só para levantar o peso, ela funciona para levantar o peso. Agora, para fazer o movimento que você necessita, é preciso treiná-lo. E aí a gente precisa ver se você está com restrição de movimento, alguma outra coisa que pode estar te dificultando lá. E que pode também estar sendo gerado somente pelo treinamento de força e pelo aumento da massa muscular. O aumento da massa muscular também gera alguns tipos de limitações, tá? Quando em excesso. Muitas metodologias não falam sobre isso, sobre o excesso de massa muscular. Eu ainda não vi estudos falando que o excesso de massa muscular é prejudicial, mas existe. A gente só vai ter o ganho, só o ganho é bom, vai continuar ganhando, vai ser bom? Não, mas o que a gente perde com esse ganho? Tá? Ó, algumas pessoas falam que não estão ouvindo o que eu estou falando. Vocês estão conseguindo ouvir bem aí? Conta para mim. E mais uma vez, convido a vocês aí a participar também do novo post que eu deixei lá no Instagram, que é sobre um assunto muito legal. Eu, por exemplo, aqui no meu treinamento funcional, não utilizo sapatos. Vocês já se pararam para perguntar o porquê que isso é possível? A gente treinar sem sapatos? Primeira coisa, o sapato ele tem uma utilização muito grande para nós, porque nosso pé não tem tamanha proteção assim para que a gente possa andar por qualquer lugar, principalmente no dia a dia, no asfalto, em casa, no concreto. Ok? Isso pode lesionar. Agora, o sapato vem com esse intuito de aprimorar em questões de proteção e, ultimamente, vem com o intuito de melhorar o rendimento e aptidão. Porém, quando a gente deixa de colocar a sola do pé no chão, ou seja, de forma natural, de forma funcional, nós estamos impossibilitando o corpo de algumas coisas. Uma delas é sobre as informações que o seu pé vai captar para poder levar as informações para o corpo, para a postura, para a respiração, para a coluna e etc. Ou seja, treinar com os pés descalços aumenta essa captação de informações que ajuda a aprimorar todas as capacidades. Então aqui, por exemplo, no treinamento funcional, nós treinamos descalço. Tá? Um detalhe importante aí também que é inerente ao funcional. Perdão. Treinamentos funcionais que são feitos com cargas resistidas. E Erwin, existe um padrão para utilizar uma carga de resistência nas aulas de funcional? Sim, nós temos mais estudos voltados à questão de resistência e ponderação de sobrecarga pelo mundo da musculação. Mas a gente pode também aplicar as mesmas metodologias para o treinamento funcional. É válido lembrar que uma coisa vai ser o treinamento de musculação específico e datado com os rendimentos baseados em algumas referências. Então, por exemplo, a gente tem ali uma referência de uma RM ou de uma repetição máxima, e a partir dessa repetição máxima, que é um trabalho puramente de força, nós conseguimos quantificar o treinamento para baixo disso. Mas a gente pode aplicar isso no treinamento funcional, sim. Eu gosto de aplicar um parâmetro que é o seguinte: você consegue pular até aquele ponto, de ponto A a ponto B? E aí você percebe que mesmo que o cara levante peso, ele não consegue pular. E aí a gente faz um treinamento de progressão ou de inclusão de cargas para esse cara ganhar potência para ele pular mais. Então a referência seria mais em relação às capacidades em geral do que propriamente a carga, tá? Então tem como sim. Já utilizei, Annelisa, já utilizei a ventosa e o choque quando machuquei o posterior de coxa. Muito bom, minha recuperação foi muito rápida. Olha aí para você ver. Então tem um exemplo positivo aí de que realmente as ferramentas alternativas têm uma eficiência muito grande no sentido de reabilitação também, né, do movimento. Kellen Dias, há alguma restrição como idade, por exemplo, para a prática do treinamento funcional? Não, nenhuma. A maior restrição que eu vejo hoje é da capacidade do profissional de atuar. Hoje você tem treinamentos para crianças e até para idosos. Uma das metodologias de ensino da área da educação física é o treinamento para grupos especiais. Os idosos estão incluídos nisso, porque eles apresentam, consequentemente pela idade, muitos problemas. Falta de força, sarcopenia, diabetes, osteoporose, entre outros, tá? Deixa eu ver aqui mais. Sim, ok, estou, todo mundo ouvindo bem. Vou pegar essa última pergunta aqui, Gabriel Faustino da Silva. A respeito da tensão muscular, o que é melhor para aliviar, liberação miofascial ou alongamento? Ótima pergunta. A ciência nos mostra que a liberação miofascial ela é de 30% a 40% mais eficiente que o alongamento. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que a gente queira melhorar o alongamento do braço.
do bíceps, por exemplo, nosso braço não estica, tá? Eu posso fazer aqui uma semana direto de alongamento, que aí eu vou começar a ter resultados reais. Isso porque é feito de forma constante e frequente, que é uma das coisas também já comprovadas. Que você vai ter diferença na amplitude de movimento, você vai conseguir esticar o seu braço mais quando você faz de forma prolongada o alongamento, tá? E tem um detalhe importante também, o alongamento ele tem mais benefícios para cicatrização do que para o movimento em si, ok? Agora, quando nós fazemos uma sessão de ventosa ou de liberação, a gente já consegue reestabelecer a amplitude assim que nós fazemos a sessão, ou seja, uma semana para uma sessão. Por aí a gente vê que existe uma diferença muito grande. Isso acontece por conta de alguns fatores técnicos, tá? Como, por exemplo, o deslizamento das musculaturas. E ela depende, por exemplo, de uma boa água interna para que o músculo possa deslizar e alongar. Se você só alonga, você não está necessariamente trabalhando esse deslizamento. E aí é por isso que demora tanto a ter resultado, ok? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Cadê? Quanto tempo dura uma liberação miofascial e de ventosa? Isso varia, mas uma sessão por ponto, estou trabalhando um ponto específico, pode durar aí de 3 a 5 minutos por ponto e dependendo da quantidade de liberações necessárias no corpo, pode durar uma sessão ou um mês inteiro de trabalho, porque cada um vai ter uma necessidade. Então, uma pessoa que tem muita tensão, muito lesionada, ela é tem muito processo inflamatório por conta de restrição de movimento. Às vezes a gente tem que trabalhar com essa pessoa um mês antes de começar a fazer o movimento, até eu libertar esse movimento, ela começar a sentir novamente o que é ter um corpo livre de dores, de tensão. Eu não posso começar a exercitar ela, porque ela vai exercitar em cima de um padrão disfuncional, entende? E aí eu posso gerar outros malefícios com isso, tá? Mas, obviamente, que movimentar esse é sempre o melhor caminho, tá? Não no sentido do movimento do corpo, mas também na ação, fazer. Deixa eu ver aqui também. Outras perguntas. Petrus. Liberação miofascial. Em que pessoas já tiveram algum membro imobilizado? É bom? Sim. Muito bom. Quando a gente fala de uma fratura, por exemplo, que foi o meu caso, a minha história com o treinamento de esportes radicais, a liberação miofascial foi uma das coisas que me ajudou a recuperar muito de algumas lesões, tá? No sentido de que realmente depois que você faz ela, você percebe sim que liberta, que você consegue movimentar. Obviamente que depende da pessoa e da circunstância. Se você tem uma fratura com pós-cirúrgico, com um pino e com uma restrição e com uma impossibilidade de movimento por conta de uma lesão, aí é diferente. Você não vai recuperar tudo, tá? Mas sim, você vai ter bons resultados depois de uma imobilização. Porém, passar por um médico fisioterapeuta para depois pensar nisso no sentido da educação física, tá? E muitas vezes passa pelo médico, pelo fisioterapeuta, mas chega para o profissional de educação física e a pessoa parece que não passou por profissional nenhum. Ela está do mesmo jeito de quando ela saiu da cirurgia, tá? Um exemplo, no caso. Simão falando aqui se realmente dá diferença, muito bom. Legal, a Hortência falando que no Conservatório de Música faz treinamento. No caso, seria o treinamento funcional laboral, Hortência? Se sim, muito bom. Isso vai ajudar muito aí na aptidão, né? E também na concentração de todo mundo que está fazendo aí a arte da música. Olha lá, Tatiana Cristina falou o seguinte: por vezes é realizada a liberação e a melhora da amplitude de movimento ou até na dor, porém a necessidade de se verificar se não há um enfraquecimento de algum grupo muscular, o que ocasiona a volta da patologia, certo? Sim, a gente fala muito em conceitos como hipoatividade ou hiperatividade das musculaturas. Algumas musculaturas trabalham muito e outras trabalham pouco, e aí a gente tem uma relação de equilíbrio. A gente precisa botar ação na que não trabalha e dar uma acalmada naquela que está trabalhando demais, tá? No sentido de que nem sempre aquele que está trabalhando menos, ele está hipoativo, certo? Algumas musculaturas que trabalham de menos, elas estão trabalhando de menos porque elas trabalharam demais antes. Então a gente tem que fazer uma análise, sempre avaliar muito, tá, gente? Eu bato muito nessa tecla.
Thaís Evangelista falando aí para vocês fazerem também a presença online, não se esqueçam, e marca lá também uma presença lá no Instagram, @JoãoMartinsPersonal, para vocês conhecerem um pouco mais desses temas. Você recomenda, deixa eu ver, Fabrício, uma pessoa que ganha muita massa muscular em membro superior, trabalha pouco superior, pode prejudicar a lombar? Sim. Nosso corpo é todo interligado. Várias interferências aí para as regiões superiores podem trazer prejuízos para a região lombar também, tá? É tudo conectado. Isso aí vocês vão aprender muito quando a gente fala de linhas miofaciais, tá? E já respondendo aí, se eu indico alguma literatura voltada ao treinamento funcional, sim. Olha, eu gosto muito das literaturas de Gray Cook, tá? Eu vou escrever o nome aqui para vocês poderem pesquisar. Ele fala sempre de um ponto de vista muito real do que nós devemos fazer em relação ao treinamento funcional, ao treinamento físico também, tá? Eu já deixei escrito para vocês aí, esse é o autor que eu indicaria. A Bianca também indicando aí o Instagram, muito obrigado, Bianca. Obrigado também por acompanhar sempre. Bianca está sempre presente lá, a gente sempre discute muitos temas lá, né? Tainá, obrigado. A ventosa terapia era mais indicado para qual público? Todos. Todos, porém, temos restrições. Quando a gente fala de públicos, por exemplo, como os idosos, nós estamos falando de um ser humano que tem uma pele que, por muitas vezes, é mais fina do que o ideal, porque ao longo do tempo e pelo envelhecimento, o ser humano vai perdendo a capacidade de retenção líquida. E aí, se você vai fazer uma ventosa nesse senhor, nessa senhora, e não presta atenção nesses detalhes, e se ele não tiver essa condição, você pode romper a pele dessa pessoa, e aí o trem vai ficar feio. Eu, por exemplo, que sou do mundo da educação física, não tive disciplinas clínicas na minha formação, mas eu estudei sobre essas disciplinas clínicas para poder entender até onde pode se atuar um profissional de educação física com ventosoterapia. Portanto, nós podemos atuar com todo mundo, porém, algumas coisas em específicos impedem e são um restritivo em relação às nossas ações. Pessoas grávidas nós temos que tomar cuidado, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm problemas com a pele, no caso dos idosos, pessoas, por exemplo, que têm aí algum tipo de lesão cutânea, algumas pessoas também que têm problemas em relação à questão de circulação. Aí eu bato na tecla novamente, mais uma vez. Vamos sempre avaliar, porque se você simplesmente aprendeu a fazer ventosa, porque agora eu vou ficar rico, porque eu estou fazendo ventosa que nem fizeram no Michael Phelps, e eu vou sair aplicando do jeito que eu bem entender, uma hora vai dar uma zeba grande na sua mão, aí você vai falar o seguinte, agora lascou. Então, pelo amor de Deus, sempre avaliar, gente, tem que avaliar, tá? Beleza, valeu. Vocês estão interagindo bem, galera, valeu mesmo, obrigado. Assim, pode ser que a gente tenha saído um pouquinho aqui assim do norte, da dinâmica do que a gente veio falar sobre treinamento funcional, mas eu espero que, de certa forma, vocês também estejam recebendo boas informações a respeito desse conteúdo, tá? Estou trazendo um pouco da minha rotina diária para vocês também, para mostrar um pouco do que eu trabalho, mas existem várias formas de trabalho. O importante é a gente sempre se movimentar e ser feliz com o que a gente faz, porque eu acho que é o que mais nos motiva, acordar às 5h30 da manhã para ir até às 10 da noite, ó, no batente, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Até porque faltam poucos minutos, né? Falou, obrigado, agradecimento de todo mundo. Montar um curso de ventosa. Bom, seguem lá no Instagram, tá? Podem seguir lá, porque tem novidades que vão vir por aí. Já disse essa sementinha para vocês aí. E também convido vocês, tem um último post que eu fiz lá a respeito da utilização de sapatos. É bem legal também. Participem lá dos comentários. Eu acho que vocês vão aprender muito lá nesse post. Eu vou deixar um novo post também devido à quantidade de comentários que está tendo, tá? Beleza. Beleza, galera. Então, assim, já puxando um gaiato aí também, tem novidades aí para vocês. Estou para lançar algumas coisas lá no Instagram. E, de certa forma, para quem estiver acompanhando, quem for da área do movimento humano, vocês vão estar saindo muito à frente de outros profissionais do mercado pelo que nós vamos oferecer lá. Eu vou levar um pouco aí do que eu já falei aqui para vocês, mas de forma técnica, mais orientada, em algumas novidades aí para as próximas semanas. Então, continuem acompanhando lá, sempre comentem, compartilhem, vão participar. Eu estou sempre deixando caixinha de perguntas nos stories também,
para que a gente possa interagir. E vem novidades, tá? Vem novidades. Deixa eu ver. Valeu, Lilian. Dona Vanessa está aí na área também. Vamos que vamos. Thank you, teacher. Dona Vanessa também é profissional da área de educação física na cidade de Varginha. Ó, meu Instagram é @joãomartinspersonal, certo? Bom, pessoal, de certa forma, assim, resumindo, o treinamento funcional vem se mostrando aí na minha vida e para a vida das pessoas com que eu trabalho como uma ferramenta muito eficiente, uma ferramenta muito transformadora, e eu acredito sim que quando nós trabalhamos com um ponto de vista global a respeito das coisas, nós caminhamos por uma trajetória de menor sofrimento. Eu acho que a essência do que eu tenho para trazer para vocês aqui hoje é essa, tá? Então, o treinamento funcional faz com que a gente se torne útil, não somente profissionalmente, mas que também a gente realmente transforme as pessoas, tá? E quando nós falamos de liberação miofacial, de ventosoterapia, a gente ganha aí um plus, um extra, de uma compreensão que é muito simples e que também muito positiva para a vida de todos nós, tá? No mais é isso. Não sei se a Bianca está por aí. Bianca, alô? Tô aqui. Tô aqui. João, que legal, hein? Foi bacana. Foi muito legal. O pessoal interagiu demais. Conteúdo enriquecedor pra gente, como sempre. Eu queria te agradecer, né, por esse tempo. Acho que podia ter mais tempo, né, João? Bora lá, só convidar de novo que a gente vem. Não, senão a gente ia ficar aqui a tarde inteira, não ia, não? Exatamente. Com certeza. Vou falar Muito coisa. obrigada, foi muito legal. Parabéns, né, por esse seu amor à profissão, parabéns por esses conhecimentos, né? Tenho certeza de muito estudo, não é mesmo? A importância do estudo na nossa área. Eu acho que o estudo na educação física ele tem que ser cada vez mais diretivo, né? Cada vez mais importante a gente estudar todas essas funções do nosso corpo para justamente ser um profissional diferenciado, assim como você é. Muitíssimo obrigada mesmo. Acho que foi muito válida. E vamos pedir para o pessoal te acompanhar lá no Instagram. Acho que você montar um curso, a galera vai curtir, hein? Beleza, tem novidades por aí. Vou deixar só a sementinha, não vou falar mais nada, não. Show de bola. Muitíssimo obrigada a todo mundo que participou. Obrigado. Obrigada, Obrigado João. por estar presente aí. Vi algumas carinhas conhecidas, outras pessoas de longe, de perto, aqui de Varginha também. Obrigado a presença de todo mundo, tá? Fico esperando vocês lá no Insta. Tamo junto. Tem uma questão aqui do tênis que não foi respondida, João. Cadê? Deixa eu ver. Qual que é, Gabriel? Gabriel Faria, qual é a pergunta? Mostra de novo aí pra gente. Não tô achando aqui também, não. Do Instagram, lá ele falou. Responde a questão do tênis do Instagram. É o último post que tá lá no Insta que eu convidei o pessoal. Entendi. Eu vou deixar aí a curiosidade remoer a mente de vocês para que vocês possam ficar interessados com essa resposta e, ao mesmo tempo, nós possamos aprender um pouco mais. Eu quero que vocês entrem no post com o objetivo de vocês verem quais são as opiniões que estão sendo colocadas ali, tá? E eu vou fazer um novo vídeo explicando sobre isso. Pode ficar tranquilo, viu, Gabriel? Segura as pontas aí. Bacana demais. Gente, se alguém não preencheu a presença, por favor, preencha lá, hein? Através do link. Essa mesmo, Laga. Esse pessoal falou que tá no Insta mesmo, é isso mesmo. Show de bola. Muito obrigada, João. Obrigada mesmo. Um grande abraço. Bom trabalho aí nessa volta dessa pandemia. Pois é. Todo mundo aí usando máscara. Inclusive, eu tirei aqui pra gente poder falar, mas a minha tá aqui, ó. Na academia a gente tá tendo que usar. Tá aí um desafio à parte, que é treinar com esse negócio aqui. O pessoal tem sofrido muito, um absurdo quanto tem sofrido, mas ao mesmo tempo tem seus benefícios, tá? A gente acaba tendo aí muita coisa aí a se desenvolver com essa fase, certo? Certíssimo. Beleza, obrigado, Bianca. A gente vai se falando, tá bom? Obrigado a todo mundo que esteve presente. Tchau, tchau. Falou.
Valeu, pessoal.